escutar o Senhor. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Hoje é sexta-feira, dia 11 do mês de junho, e eu te acolho para a nossa meditação da Palavra de Deus, nosso programa Semente e Comunhão. Hoje a igreja faz memória de São Bento Abade, um monge fundador de mosteiros e que, com a sua herança espiritual, continua a irrigar a vida da igreja com o testemunho da simplicidade, da firmeza, da doçura, da determinação, do trabalho e da oração. Vamos meditar o trecho do Evangelho de hoje. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados de como falar ou do que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que dever dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra os seus pais e o matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade eu vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. A serpente, na Sagrada Escritura, ela evoca sempre o pecado original, aquela realidade do enganamento, a realidade de falsificar o real, e da astúcia. No livro do Gênesis, foi através da serpente, da sua astúcia, que o homem e a mulher cometeram o pecado da desobediência a Deus. E a serpente, ela tem uma tática, uma prática de que ela sabe que o seu ponto vital é a cabeça. Não adianta você bater no rabo de uma serpente, né? Ela continuará viva. Então ela protege sempre a cabeça, é um instinto de sobrevivência. A serpente protege a cabeça, que é o instinto vital. E olhando para essa realidade, um santo, um padre da igreja, ele diz que é essa astúcia da serpente que o Evangelho de hoje faz referência. De proteger aquilo que é vital para o cristão, para a vida. Porque Jesus começa dizendo no Evangelho, eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Onde que Jesus envia? Envia nas realidades do dia a dia, né? Onde que nós somos enviados? Nós somos enviados no mundo em que vivemos, nas atividades cotidianas. E essas atividades cotidianas, assim como o lobo pode fazer mal ao cordeiro, podem nos fazer mal, se a gente não sabe o que é o essencial, não protege o essencial. Então, essa astúcia
de proteger, de guardar o que garante a vida estando no mundo, que o Evangelho faz referência. E o que guarda a vida e o que é essencial, segundo a mensagem do Evangelho, é mesmo você vivendo num mundo em que o egoísmo, em que a competição, em que a esperteza de sempre querer o bem para si, né? O primado do ter sobre o ser, são valores que o mundo sempre oferece. Então, ovelhas no meio de lobos, guardar o essencial. E as pombas, elas são a referência da paz, o símbolo da paz, né? Inclusive, os papas no Vaticano sempre, domingo da Páscoa, soltam uma pomba branca naquele dia em que a paz de Deus, né? Dia Mundial da Paz também, primeiro dia do ano, o Papa Francisco tinha esse gesto bonito, né? Da paz. O cristão é um construtor de paz. Aquele que segue Jesus, ele é um enviado de paz, que não acrescenta as divisões que há no mundo, não alimenta divisões, não busca causar divisão, mas ao contrário, promover a paz, né? A simplicidade, a bondade, a misericórdia, são gestos que promovem paz. Então, neste dia do Evangelho, em que enviados para as atividades que exercemos no mundo, Jesus nos dá esses dois conselhos, né? Prudentes como as serpentes, então, guardar o que é essencial, e simples, promotores de paz. Que o Senhor te abençoe neste dia. Mas antes de dar a bênção, compartilhe este vídeo, curte, deixe um comentário. Esses 3 Cs, a nossa prática, é um trabalho de semeadura, trabalho de difundir a mensagem de salvação a tantas e outras pessoas. E para o YouTube, é uma forma da plataforma entender que esta mensagem pode ser proposta a outras pessoas. Então, ao fazer esse pequeno gesto, nós estamos contribuindo com a obra evangelizadora, porque o Evangelho está sendo anunciado. O Senhor te abençoe, te proteja de todo mal e te conduza por caminhos de paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu parei para escutar o Senhor